Eu estava meditando num texto, querido, eu quero compartilhar com você agora, em nome de Jesus. Diz assim, vocês vão colocar na tela aí, você acompanha aí, porque eu vou ler na tradução Viva. Ezequiel 33:30. Filho do homem, os israelitas andam fazendo comentários sobre vocês, sobre você. Falam sobre você em rodinhas, junto aos muros e às portas de suas casas. Eles dizem: vamos, venham conosco, vamos ouvir a última mensagem do Senhor dada a Ezequiel. Eles chegam diante de você como costumavam vir à minha presença no templo. Eles se assentam e ouvem o que você diz, mas não colocam uma palavra em prática. Falam muito em amar ao Senhor, mas o seu coração só pensa em ganhar mais e mais dinheiro. Você não passa de um divertimento para eles, como um cantor que canta belas canções de amor, ou como um músico que toca bem o seu instrumento. Ouvem o que você fala, mas não põe uma palavra em prática. Mas quando suas profecias se cumprirem em Israel, isso não vai demorar muito, eles saberão que havia um verdadeiro profeta entre eles. Isso aqui é uma exortação a um povo que tinha saído da sua terra, da sua pátria, estava na Babilônia. Mas um povo que, mesmo estando como escravo numa terra estranha, depois de ter perdido tudo, depois de ter perdido praticamente a dignidade, não aprendeu. Há quem diga que o sofrimento ensina, há quem diga que passar por lutas, há quem diga que ser perseguido, há quem diga que sofrer, a pessoa aprende na marra, na dor. Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso porque os exemplos são muitos, e depois que o cara melhora, ele volta a fazer tudo de novo. E o maior exemplo disso é o exemplo de Israel. Esses caras perderam a nação, perderam o lar, perderam a pátria, perderam suas famílias, perderam o seu templo, mas não deixaram de pecar. Repare que esse texto aqui, querido, não é Deus falando que vai punir eles porque eles estavam em pecado. Eles já tinham sido punidos pelo seu pecado, mas Deus está dizendo: vocês continuam fazendo a mesma coisa. E esse texto de Ezequiel 30, do versículo 33, do 30 ao 33, é um texto sem dúvida nenhuma que prova que eles estavam ouvindo, que prova que eles estavam recebendo palavras, mas o problema era eles não ouviam, eles não criam naquilo que eles ouviam, eles apenas escutavam e fingiam estar aceitando, quando na verdade não estavam. E esse é o cenário hoje de muita gente que se move num sentimento supostamente cristão. Eu sou cristão, vou à igreja. A questão é: estamos ouvindo? Estamos crendo naquilo que estamos ouvindo? Porque a prática daquilo que eu ouço determina o tanto que eu crio.
Se eu não faço nada, significa que eu não acreditei em nada, eu não obedeci nada. Se eu não faço nada, significa que eu não aceitei nada para a minha vida. Por mais que eu tenha ouvido, não passou apenas de uma perca de tempo, onde eu fiquei escutando, mas aquilo não penetrou no meu coração. E esse texto ele é tão profundo, retrata a realidade humana também dos nossos dias, porque Deus está falando assim, ó, há uma palavra profética no meio de vocês, e todo mundo reconhece isso. Tanto é que vocês se juntam em rodinhas e dizem, vamos lá ver o que é que o Senhor está falando de novo pela boca de Ezequiel. Nosso problema hoje não é reconhecer que Deus está falando, irmão, porque a gente sabe que Ele está falando, e a gente sempre quer lá ouvir o que Deus está falando. Tem pessoas que praticamente são meio que viciadas nisso. Tem gente que, se sair de um culto que teve 20 horas de ministração da palavra de Deus, ele chega em casa e ele liga o rádio, a televisão, a internet, no YouTube, e ele vai ouvir mais palavra, mas não porque ele tem necessidade de ouvir para praticar, ele só tem necessidade de ouvir. Ele ainda não desenvolveu o hábito, a prática, o costume de crer, de pôr em prática aquilo que ele tem ouvido. E a pessoa fica nessa, vamos lá saber o que é que o Senhor quer falar conosco. E aí Deus olha para Ezequiel e fala assim, olha, um dia eles vão saber que havia uma palavra profética no meio deles, mas eles não deram valor. É isso que a nossa sociedade precisa ouvir isso, hoje. Há uma palavra profética, há um ensinamento sendo tocado por Deus, e as pessoas estão fingindo que estão ouvindo, as pessoas estão fingindo que estão obedecendo, as pessoas estão fingindo que estão praticando, e nós não podemos ser iguais a essas pessoas. Repare que Deus olha para Ezequiel e diz assim, você não passa de um divertimento para eles, você não passa de um cantor que toca belas canções, um músico que toca bem o seu instrumento, e eles te ouvem, eles ficam felizes, mas quando dão as costas, esquecem de tudo aquilo. Esse é o cenário pastoral dos nossos dias. Tudo aquilo que nós ouvimos na igreja, nós não somos capazes de colocar em prática. E o pastor que está em cima de um altar, o profeta que está pregando para o povo, não passa de um artista divertindo um público que quer mensagens fortes, que quer palavras poderosas, mas não está disposta a ouvir, crer e praticar. Tudo está girando em torno apenas de um divertimento. A igreja tem se tornado um business, a igreja tem se tornado um negócio, não porque os pastores são mercenários, porque o povo é mercenário. As pessoas, todos, tanto aqueles que supostamente pregam, quanto aqueles que supostamente ouvem. E Deus olha para Ezequiel e diz: eu estou observando tudo isso, eu estou analisando tudo isso, mas chegará um dia que todos eles saberão que havia um profeta, que havia uma palavra profética. Que dia é esse, irmãos? O dia em que eles seriam destruídos, eles já estavam destruídos. O Senhor Deus aqui profeticamente está usando a boca de Ezequiel para dizer: eu estou falando do último dia, do dia em que não sobrará nada, apenas os meus remanescentes, os meus predestinados, os meus escolhidos. Queridos, e se nós hoje estamos sendo irresponsáveis com aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor, nós vamos ser pegos de surpresa. E eu afirmo com toda a clareza e franqueza que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja vão ser pegas de surpresa. Como é que você fala isso? O comportamento que as pessoas vivem não condiz com aquilo que elas ouvem. Uma passeadinha na rede social, uma passeadinha com uma pessoa, viver com ela algumas horas, você nota claramente que não há pessoa do Espírito Santo, porque a prática dela comprova o contrário. Se o visível
Aí eu chego a uma conclusão: se o visível já mostra que eu não estou andando com o Espírito Santo, o que dirá os pensamentos mais secretos? Irmão, se você é do tipo de pessoa que deixa escapar um pecadinho, uma palavra indevida, um sentimentozinho que deveria ser vencido, mas não é, o que dirá o que está dentro do teu coração? Porque a boca está falando do que o coração está cheio, ou seja, a boca é só uma amostra grátis daquilo que transborda por dentro. Então é hora de nós, como igreja do Senhor, mudarmos o nosso comportamento e mudarmos esse cenário aqui. Porque se estamos ouvindo, é porque precisamos, e nós temos que nos convencer que nós precisamos. E quem promove isso? O Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 16, você pode ler comigo. Se você não tiver Bíblia, você acompanha no telão. Diz assim: só peço desculpa porque se eu falei Atos 16, eu acho que eu falei errado. É Atos, não, é isso mesmo, Atos 16, versículo 6 até o 10. E viajando por toda a região da Frígia, da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministérios foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após terem recebido a visão, preparamos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho também aos macedônios. Diga bem forte, amém, queridos. Bom, a gente conclui aqui que a nossa geração tem um sério problema. Qual? Ela não ouve, ela não reage, ela não pratica, ela não coloca no seu comportamento aquilo que ela tem ouvido. Esse é o problema da nossa sociedade, problema do homem. Esse é o problema da nossa geração. Ela não consegue ouvir o Espírito Santo de Deus, e quando ouve, não dá devida importância, não vence a si mesmo, para que aquela palavra ministrada ao coração molde um comportamento dela. Aí ela fica nesse mesmo cenário aqui de Ezequiel. Vamos lá ouvir, e fica ouvindo, e nunca pratica. E aí vai virando entretenimento, porque ela quer ouvir, mas ela é incapaz de colocar em prática. Então ela ouve uma música bonita, um músico que está tocando uma música romântica, não muda muita coisa. Querido, você acha que é por falta de ministração que os casamentos têm fracassado? Nós temos no Brasil inteiro aí dezenas de ministérios específicos a casamento. Você acha que é por falta de exortação que as pessoas estão caindo? Nós temos aí uma música sendo tocada e a exortação sendo falada, a volta do Senhor Jesus, os últimos dias sendo pregado. Não é por isso, mas é o comportamento das pessoas que estão ouvindo, mas não estão reagindo. Posso ouvir um amém aí, queridos? Está crendo aí em nome de Jesus? Estão ouvindo, mas não passa de mais uma palavra bonitinha aí que eu recebi na igreja.
agora coloca na estante da minha vida e deixa guardada. Igual quando você compra um livro e não lê, vai juntando pó aí. Outro dia eu dei uma Bíblia para um amigo, cheguei na casa dele e falei: cadê a Bíblia que eu te dei? Estava lá, do jeito que eu dei, não leu uma página. É desse jeito. Os mais antigos diziam que se conselho fosse bom, você não dava, você vendia. E esse ditado, ele retrata bem como é que está a nossa sociedade. Porque a questão, querido, não é você receber de graça, porque você recebe a salvação e a instrução do Espírito Santo de graça. Mas a questão é você entender que aquilo que foi dado de graça teve um custo. Foi de graça para você, mas para outra pessoa não foi de graça. E você dar valor aquilo que para você está sendo de graça, mas que para outro custou muito. Posso ouvir um amém? Alguém disse que aquilo que a gente recebe de graça, a gente não dá muito valor. Não seria por isso que nós não estamos dando valor ao que o Senhor tem falado ao nosso coração? Porque tem pessoas, querido, que pagam muito caro para ir numa palestra de um coaching, de um ex-presidente, de um CEO de uma grande empresa multinacional, paga 300, 500, 1.000, 2.000 reais, e ele sai dali, ele ouve uma frase e nunca mais esquece. O Espírito Santo tem falado a mesma coisa ao teu coração e você não atentou para aquilo. A música está sendo tocada e só está te divertindo. Aqui nesse texto de Atos 16, nós temos claramente um exemplo de um homem que ouvia a voz do Espírito Santo e colocava aquilo em prática. Você que veio domingo na igreja, a ministração foi tremenda. Vocês se lembram da ministração? Falava de quem mesmo? Paulo, Barnabé e Marcos, não é isso? Amém? Pois bem, eles não se separam. Eu acho que você não deve ter vindo aqui no domingo. Eles não se separam, irmãos. Vocês leram o livro de Atos? Quem leu o livro de Atos aí de segunda para hoje? Deixa eu ver, Silvana, não precisa mentir não. Quem mais leu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, 8? 9 lá no fundo. Bom, já é um avanço já. Deus abençoe, irmãos, o empenho. Continue assim. Pois bem, eles se separam. Um se separa do outro. O que há de mais fascinante nessa história é que na primeira viagem missionária entre Paulo e Barnabé, eles visitaram mais ou menos 7 cidades. Isso está no mapa de qualquer Bíblia, você não precisa ver agora, você vê em casa. Você vai ver um mapinha lá e você vai contar as cidades, você vai ver que ele visitou mais ou menos 7 cidades. Depois que Paulo se separa de Barnabé, Paulo faz mais 2 viagens, a segunda viagem e a terceira viagem. Queridos, e o Paulo, ele sai, praticamente ele sai do seu território, ele sai da sua região, e ele alcança praticamente boa parte da Europa. E ele não evangeliza só aquelas 7 cidades. A segunda viagem missionária do Paulo, ele não alcançou só as 7 cidades que ele tinha ido com Barnabé. Não, ele percorreu por mais de 30 cidades. Meu Deus, você não deve crer nisso, acho que eu estou mentindo. Você pode dizer amém com vontade, hein? Mais de 30 cidades, concluindo até a última cidade que ele foi, que foi Roma. Passa das 30, já não estava na terceira missão mais, já estava na sua última missão, que era chegar em Roma como prisioneiro. O que eu quero falar para você, querido, é que aquela discussão, aquela
aquele bate-boca. Eu não vou entrar aqui na ministração de domingo, porque senão a reunião acaba 11 horas, mas você que veio domingo aqui deve se lembrar do que foi ministrado. Mas aquela discussão toda, aquela briga toda, ela teve um propósito, e Deus fez com que o ministério, tanto do Paulo quanto do Barnabé, claro que nós temos mais ênfase aqui ao ministério do Paulo, porque as cartas são de Paulo, mas aquela discussão, ela promoveu um avanço ministerial, um avanço para o reino de Deus. Quando a gente vê os cristãos sendo perseguidos em Jerusalém, eles se espalham, um para a Judéia, um para Samaria, cada um para um canto. A perseguição, a discussão, os problemas, eles passavam a ter um caráter. E qual caráter? Eles produziam avanço. Mas é importante entender que estas pessoas, elas possuíam uma qualidade, uma virtude: eram sensíveis àquilo que o Espírito Santo estava promovendo. Queridos, se nós não entendemos que repreensões promovidas pelo Espírito Santo trazem crescimento a nós não vamos ouvir. Porque é muito fácil você ouvir o Espírito Santo quando ele fala que você vai vencer na vida. É muito fácil você ouvir o Espírito Santo quando ele dá um sinal verde e fala assim: pode namorar, pode casar, pode viajar. Todo mundo quer ouvir isso, irmão. Mas o Espírito Santo, ele tem um caráter. Uma vez que o texto bíblico lá em Romanos diz que ele testifica em nós que verdadeiramente nós somos filhos. Ele tem um caráter doutrinário, ele tem um caráter de repreensão, ele tem um caráter de ensino, de doutrinação em nós. Aí o cara fala assim: bom, já que eu estou na igreja há muito tempo, não estou ouvindo, então eu vou sair da igreja. Vai piorar, irmão. Porque se você não é capaz de mudar ouvindo a ministração, sem ouvir é pior ainda. O seu coração precisa de mudança, o seu coração precisa de uma inclinação espiritual. Amém, amados? E por vezes o Espírito Santo quer promover crescimento em nós. É isso que eu estou dizendo. Aquela briga, aquela discussão, aquele clima pesado, aquela situação desconcertante, promoveu crescimento no reino de Deus. E o ministério do Paulo teve muito mais alcance, supostamente, se ele não tivesse discutido. De repente, se ele ficasse em paz e cumprisse o politicamente correto, a lei da boa vizinhança, pode ser que o ministério dele não tinha o alcance que o Espírito Santo queria. Mas aquela situação promoveu cura. E quantas vezes o Senhor Jesus quer promover cura, crescimento, mas você não é sensível para ouvir o Espírito Santo. O músico está tocando, você não está nem aí. O pregador está ministrando, você acha que é coisa da cabeça dele. O pregador se prepara há muito tempo para falar algo a você, não, hoje eu não quero ouvir. Ezequiel 33:30 na veia. Tinha um povo que queria entretenimento. Comentavam um com o outro: vamos ouvir. Ouvir para quê? Sendo que vocês não deixam entrar no coração. É igual um músico que toca uma música bonita, romântica, depois esquece. Se nós não desenvolvermos igual Paulo, igual o Barnabé, um coração sensível ao Espírito Santo, e permitir que o Senhor Jesus doutrine o nosso caráter, o Espírito Santo não vai promover crescimento. Amém, queridos? Amém. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Em Salmos 141:5 diz: fira-me o justo, será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará.
Por vezes a gente não quer ser ferido pelo justo. Davi está dizendo aqui, ó, quem é que está me ferindo? É o justo. Na tradução Viva diz: deixa aquele que ama o Senhor, deixa aquele que anda em retidão ao Senhor me punir. Eu quero ser punido por aquele que é reto, porque isso é um bálsamo, é uma cura que o meu entendimento está precisando. Irmão, mas às vezes o Espírito Santo está querendo falar ao nosso coração, porque nem sempre o Espírito Santo fala ao nosso coração, irmão, e a gente se sente bem. Você que está lendo o livro de Atos, e é fantástico o livro de Atos, porque às vezes você lê um textozinho de 2 linhas e você viaja muito naquilo ali, com tamanha essência que aquilo carrega. E aí quando você vê lá o Paulo dizendo para os discípulos novos convertidos: convém que vocês sofram muitas perseguições para ingressarem no reino. Quando vocês veem o Paulo dizendo assim, ó, convém que eu vá para Jerusalém ser perseguido. Quando você vê Paulo e Silas, depois de ter apanhado o dia inteiro, adorando a Deus junto com Silas. Quando você vê Pedro recebendo a ordem, não pregue, e ele vai e prega. E muitos outros. Quando você vê as mulheres de posição alta em Acaia, sabendo que corriam risco se seguissem aquilo que Paulo ensinava, e elas não tinham problema não, elas iam lá e seguiam. Nós vemos pessoas obedecendo o Espírito Santo em posições desconfortáveis. Às vezes a sua carne vai falar assim, ó, né? Acho que você não tem que fazer isso aí não, porque você fica muito desconfortável quando você tem que colocar isso em prática. Pois é, irmão, a tua carne quer conforto, a tua carne não quer pedir perdão, a tua carne não quer amar, a tua carne não quer vir para a igreja. Olha o tanto de gente que tem na igreja hoje aqui, irmão. A maioria das pessoas vão falar que estão trabalhando, estão cansadas, que trabalharam o dia inteiro, como se vocês que estão aqui, inclusive eu, não fizéssemos nada. Que tem o Natal, que tem que comprar peru. As pessoas estão preocupadas com outra coisa, estão preocupadas com viagem, estão preocupadas com outra coisa, irmão. Depois, quando tiver tempo, a gente ouve o que o Espírito Santo vai falar. Aliás, eu posso ouvir o Espírito Santo, né, naquilo que eu vou fazer. Pena que não ouve, irmão. Pena que as nossas viagens de diversões acabam de diversão. Pena que as nossas reuniões, nossos encontros de suposta comunhão, acabam só em diversão da carne, entretenimento. E o texto está dizendo aqui: ei, você precisa ouvir mais, você precisa crer aquilo que você está ouvindo, você precisa colocar, porque você corre um grande risco. Se você não ouvir, você não crê. Se você não crê, você não é justificado. Irmão, eu nunca me esqueço daquela ministração quando o pastor Rafael Araújo disse aqui no Deixa Queimar, ano passado: você está disposto a ir até o fim por amor a Cristo? Você está disposto a ir até o fim naquilo que Jesus está falando? Você está disposto a obedecer até o máximo naquilo que o Senhor Jesus falou? É isso que eu quero. Quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos uma igreja primitiva que estava disposta, e nós temos essa disposição. Vou te falar a verdade, irmão, o lucro hoje, aliás sempre, né, nos tira facilmente do plano de Deus. Irmão, 99,99% das pessoas que estão aqui, inclusive eu, se você tiver uma proposta boa de salário para sumir daqui e ir para o Alasca, você está pouco se importando com o teu chamado ministerial. Você vai, porque nós visamos isso, o bem-estar meu e da minha família. Mas a questão aqui é: o meu ouvido, o meu coração, ele é de fato sensível ao Espírito Santo? Posso ouvir um amém? Você não crê nisso? Você leu o texto lá de Atos 16? Porque o texto diz assim, ó: Paulo vem andando, aí ele vem visitando as cidades que ele tinha ido. Aí ele olhou para um, olhou para outro, falou: Timóteo, conheceu lá o Timóteo, falou assim: vamos pregar aqui na Mísia, que era uma região
era uma região, hoje na Turquia, né? Era uma região do Império Romano, como é que fala? Província, era uma província. O Espírito Santo falou: não, vocês não vão pregar aqui. Eu falei: não? Não. Paulo falou assim: então vamos subir. Vamos até, qual era o nome do outro lugar? Tem tanto nome que eu esqueço, irmãos, perdão, perdoa. Bitínia. Vamos pregar na Bitínia. Bitínia. O Espírito Santo falou: não. Paulo olhou e disse: ué, por que o Espírito de Jesus, ele diz isso, o Espírito de Jesus, uma das poucas vezes que o Espírito Santo se revela aqui como o Espírito de Jesus. Olha como o Espírito Santo, ele tem um caráter de copiar o caráter de Jesus em nós. Por que o Espírito de Jesus não quer que a gente pregue aqui na Ásia? É importante você entender que quando fala Ásia, as igrejas da Ásia, irmão, não amplifica coisa como Ásia inteira não, tá? No Império Romano, Ásia era uma província pequena, por sinal, tá? Do Império Romano, que ficava ali onde é a Turquia hoje. Claro que está na Ásia, está no lado oriental da Turquia. A Turquia tem a parte ocidental e a parte oriental. Mas outro dia o irmão falou: nossa, tinha igreja lá no Japão, né? Falei: quem falou, irmão? As igrejas da Ásia. Falei: não, irmão, não é lá não. Eu pensei que tinha no Japão, na Coreia, na China. Falei: não, agora tem, na época ainda não tinha. Era uma província pequena ali, onde hoje é a Turquia. Eles chamavam aquele território de Ásia, onde a gente conhece hoje como Ásia Menor, né? Turquia, aquela região ali, Síria. Meus amados, o Espírito Santo não queria que eles pregassem ali. Mas eles não iam pregar, eles não iam falar de Jesus, que é assim que a gente imagina, não é? Quer pregar de Jesus, é só sair pregando. Não, tem um jeito certo, tem o lugar certo, tem a hora certa, é do jeito que o Espírito de Jesus quer. É aqui que a gente começa a cometer um monte de erro, irmão. Lembra de Apolo? Olha, que menino legal, olha como ele tem um dom da palavra, olha como ele prega. Priscila e Áquila chama: vem cá, deixa a gente te ensinar umas coisas melhores a respeito da coisa do caminho. A gente acha, irmão, que as coisas de Deus é só chegar e fazer de qualquer jeito, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente pensa. Não. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer, mas a questão não é pregar, mas é pregar o correto, no lugar correto, na hora correta, aonde o Espírito Santo quer. E por isso eles diziam: vamos pregar lá. O Espírito Santo fala: não. Quantas vezes, irmão, você já teve um impulso bom? Não estou falando de impulso ruim não, que eles não estavam dizendo assim: vamos lá para a balada na Ásia. Não, não era isso que eles estavam dizendo. Tem uma boate, tem um funk, tem uma festa, vamos lá. Não era isso. Eles estavam dizendo: vamos lá pregar. Quantas vezes você já teve um impulso bom, mas o Espírito Santo te constrangeu a não ir, e você cedeu? Quase nunca, porque a gente acha que todo impulso bom é de Deus. Como é que você vai falar para mim que não é de Deus eu ir tirar férias em Arraial do Cabo? Minha esposa morre de vontade de ir para Arraial do Cabo, tenho uma dívida com ela. Esse ano de 2017 eu fui chamado 3 vezes para ir em Arraial do Cabo, com tudo pago, e não fui por causa da igreja, tadinho. Um dia eu levo ela em Arraial do Cabo. Não levar no Arraial do Cabo, a gente leva aqui no Arraial da festa caipira aqui da igreja. Agora não tem mais de graça, agora se quiser ir para Arraial do Cabo tem que pagar. Arraial do Cabo é de Deus. Tomar água de coco, água cristalina, é de Deus. Tive uma proposta aí,
trabalhar na multinacional Microsoft, Estados Unidos, no Vale do Silício. Seattle é o nome da cidade. Acho que nem é Vale do Silício, né? A Microsoft. É de Deus, vou para lá. A motivação era boa, mas o Espírito Santo falou não. Se você não for igual o pessoal lá de Ezequiel, às vezes no seu coração vai ter um desejo bom, e pode ser que às vezes o Espírito Santo fala não. E você está disposto a falar sim quando o Espírito Santo falar não? Ou a tua motivação e a tua vontade é mais forte? Ou o teu desejo fala mais alto? Porque às vezes, querido, Deus muda os planos. Amém, né? Mas a questão não é Deus mudar os planos, a questão é eu mudar o meu coração quando Deus mudar os planos. Aí é difícil. Alguém pode dizer amém, ou parece que vocês não estão gostando da ministração? Você crê nisso? É tão difícil, né, irmão? Você falar sim quando Deus fala não? É tão difícil eu mudar o meu coração quando eu não estou com vontade? Porque a carne pende para o conforto. A carne pende para a autossatisfação. Mas Paulo pouco se importava para a própria pessoa dele. Ele queria cumprir o plano do qual o Senhor Jesus tinha proposto para ele. E se o Espírito Santo está dizendo não, por mais que eu queira, eu não vou. Se o Espírito Santo está falando não vai, então eu não vou. Posso pregar na Bitínia? Não. Na Mícia? Não. Na Ásia? Não. Por quê? Não sei, então vamos dormir. Ele tinha brigado com Barnabé, grava isso. Ele tinha brigado com Barnabé por causa daquela viagem. Irmão, às vezes a gente briga, às vezes a gente se esforça, às vezes a gente dá a vida por causa de algo. E aí o Espírito Santo chega e fala assim, ó, para mim isso não tem valor nenhum. Ignora isso. Aí você fala assim, como assim? Eu briguei com meu amigo para vir aqui, agora o senhor fala que não? Às vezes você se desgasta, você se esforça, o seu lado humano vira de ponta cabeça do lado dos avessos por causa de algo. E o Espírito Santo chega para você e fala, abra mão disso. Como é que eu abro mão disso? Eu dei minha vida por causa disso aqui, o senhor está mandando eu abrir mão? Porque eu quero assim. E você está disposto a ouvir a minha voz ou não? Amém? Paulo poderia ter sido um grande homem para a sua época, e um ninguém para fora da sua época. Mas a exemplo de Jesus para a sua época, ele não teve tanto significado, mas a mensagem de Cristo que ele pregava está viva até hoje no meio de nós, porque ele foi sensível ao que o Espírito Santo falava. Aleluia. E essa é a mensagem que ele fala a mim e a você. Cuidado para não ser igual ao povo de Israel, descrito em Ezequiel 33. Um povo que gostava de ouvir, mas que não cria. Um povo que gostava de ouvir, mas que não praticava. Seja sensível àquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Amém? E o que é que nós fazemos quando o Espírito Santo diz não? Às vezes quando o Espírito Santo diz não, sabe o que a gente faz? Finge que não está nem ouvindo. Ou pior, quando o Espírito Santo diz não, a gente fala para todo mundo que ele disse sim. Por quê? Porque é subjetivo mesmo. Quem é o Pedro para falar para mim que o Espírito Santo me disse ao contrário? Ele falou, foi para mim, está no meu coração. Ninguém consegue entrar aqui no meu coração e falar, irmão, não foi isso que Deus falou não, né? O que é que nós fazemos, irmãos? Quando o Espírito Santo diz não, fingimos que ele disse sim, enganamos a nós mesmos, porque essa música que você cantou aqui na igreja, estou vazio, eu tento me encher de vaidade, pode ser que toda essa música, ela não tenha sido cantada por mim, no âmbito do mundo. Porque quando a gente canta, estou vazio, eu tentei me encher de vaidade, né? E aí vai falando de um cara que só fez escolha errada. A impressão que é o cara que está lá na cocaína, é o cara que está no crack, é o cara que está na prostituição, é o cara que está traindo a mulher que está traindo o cara, pode ser que não.
Pode ser que é o cara que está dentro da igreja, ouvindo a palavra e fingindo que está ouvindo, quando não está. Porque o Espírito às vezes diz sim, mas o comportamento dele diz não. Às vezes o Espírito diz não e o comportamento dele diz sim. É o inverso ao que Deus fala. Amém, queridos? Sabe o que Moisés disse lá em Gênesis 33:14? Nós não sairemos daqui se o Senhor não for conosco. Aleluia. Eu tenho que ser sensível o suficiente para, quando o Espírito falar sim, então para mim é sim. E quando o Espírito Santo falar não, então para mim é não. E eu não vou fingir, irmão, que está tudo bem. Não, a gente não vai. Não, vamos sair daqui. Deus está com a gente? Tá. Dentro do meu coração eu sei que Ele não está. Mas daqui a pouco Ele vem, Ele é bom, Ele é misericordioso. Não. Moisés, por que a gente não sai daqui? Porque Deus não está com a gente. Vamos sair daqui, não vamos. Não vamos. Só sai daqui a hora que Ele for com a gente. A gente vai fingindo, irmão, que está orando. Olha para mim aqui, ó. A gente vai fingindo que está orando. A gente vai fingindo que está tudo bem. A gente vai fingindo que é santo. E aí, uma palavrinha mágica que ensinaram na igreja, que é uma tragédia, que é um jargãozinho crente, que diz assim, ó, tudo vai bem. Aí você mete um sorriso no rosto e vai fingindo para todo mundo. Não, é bênção. Está tudo bem. E aí a gente ora, a gente dança, vai à igreja e finge muito bem. Se tem uma coisa que crente está desenvolvendo com muita capacidade, é isso: fingir muito bem. Fingir que perdoa, fingir que ama, fingir que é santo, fingir que lê a Bíblia. Outro dia o irmão falou assim para mim: Machado, o segredo é você andar com Bíblia. E até brinquei com os irmãos aí. Falei, sério, anda porque você parece espiritual. Não precisa nem ler. Falei, não precisa nem ler, só anda com a Bíblia. Os irmãos vão falar, nossa, como ele é espiritual, ele anda com a Bíblia. Eu lembro, não esqueço como se fosse hoje. Quando eu era adolescente, descobrimos um pecado. Descobriram lá, né? Eu era adolescente, só fiquei sabendo da fofoca. A gente gosta de fofoca. E aí um pastor caiu no pecado, estava traindo a mulher dele. Foi um bafafá. Aí eu lembro como se fosse hoje, um outro músico chegou para mim e falou assim, nossa, e ele vivia com um livro na mão. O pastor andava com o livro, irmão, onde você vê ele estava com o livro na mão, lendo. Todo mundo chamava ele de santão. Era o santão. Livro. Lia. Pois é, a gente finge bem, né? Você finge bem. Só que Deus está olhando e falando assim, aí, qual é? O que você faz quando eu digo não? O que você faz quando eu digo sim? Você se enquadra naquele texto de Ezequiel? Você ouve e crê ou é o contrário? Você gosta de ouvir, mas só gosta. Mas o que eu falo não tem efeito nenhum prático na tua vida. Amém, queridos? Por isso que o título da nossa ministração aqui é ouvir e crer. Alguém pode dizer amém? Você não está crendo? É ouvir e permitir que aquilo torne-se um comportamento, uma prática. Como isso aqui me chama muita atenção, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos grandes chances de estar agindo errado, por estar sem a direção do Espírito. Já passou no teu coração a possibilidade de você estar tomando a pior decisão da tua vida? Já passou a possibilidade no seu coração de você às vezes achar que está fazendo a coisa errada? Nós temos uma grande chance de estar tomando a decisão mais errada da nossa vida só por uma coisa, só por um motivo: por estar sem a direção do Espírito, por não consultar aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus acha, o que é que Ele quer. Vamos pregar? Vamos sair pregando. É assim que a gente faz, não é? A gente sai levantando líder de célula, líder disso, líder daquilo. Não, eu não quero que você vai pregar. Uma motivação boa teve que ser contida, sabe por quê? Porque Deus queria outra coisa.
Às vezes você vai estar tão motivado para fazer algo que supostamente você acha que é bom, e o Espírito Santo vai falar não, porque ele quer outra coisa. E aí? Vai fingir que que você está fazendo o que Deus quer? Ou quando Deus falar não, você vai falar o que Moisés disse? Então beleza, então a gente não sai daqui então, se o Senhor não for com a gente. Aí Deus olha para Moisés e fala: sei, rapaz, tá bom, eu vou com vocês, agora a gente vai. Você sabe o que é um homem mover o coração de Deus? Não é que Moisés estava sendo o birrento e falando, eu quero que o Senhor vá com a gente. Era justamente o contrário. Moisés estava falando assim, ó, o Senhor quer que a gente anda sozinho, mas eu sou tão obediente que jamais eu quero andar sabendo que o Senhor não está comigo. É assim que o crente tem que agir, irmãos. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Por isso lá em Gálatas 5:25 diz, ei, se você vive no Espírito, se você anda no Espírito, então do mesmo modo, ande sob a direção do Espírito. Direção. Qual é o nome da palavra? Direção. O quê? Direção. Irmão, quando você está no volante, quem determina as coisas é você. O piloto do avião é ele que tem autonomia para falar para onde vai e para onde não vai. Eu estou no volante. É isso que o Espírito Santo espera de nós, que a gente seja passageiro, que a gente deixa Ele conduzir as coisas. Amém, queridos? E aí quando Paulo vai dormir, ele tem uma visão, e ele vê um homem dizendo, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui Deus estava falando, Paulo, eu tenho coisa maior para você. Amém? Você precisa entender, querido, que a Turquia, ela é um país que na época do Império Romano se dividia em várias províncias. E uma das províncias a gente falou aqui, Bitínia, Mícia, Ásia, Capadócia e outras. A Turquia, ela foi o território das 7 igrejas do Apocalipse. E dentro do Império Romano, eles tinham uma mentalidade geográfica que continua até hoje, que a Turquia, o mar Egeu, ele dividia Oriente do Ocidente. Quando você vai na Turquia, não sei se alguém já foi na Turquia ou conhece bastante sobre geografia, você sabe que a Turquia é uma cidade dividida em 2 continentes, Europa e Ásia. Tem a parte oriental e tem a parte ocidental. E o Espírito Santo, ele revela a Paulo, agora o Evangelho vai sair do Oriente. Lembra quando Jesus disse, muitos virão do Ocidente e se assentarão à mesa. Deus estava dizendo para Paulo, Paulo, chegou a vez do Evangelho sair de casa. O Evangelho vai alcançar gente agora nos confins da terra. Irmão, quando eu leio isso eu fico arrepiado, porque se Paulo não fosse sensível à voz do Espírito Santo, pode ser que o Evangelho não tinha chegado aqui em Guarulhos. Aí Paulo sai, pega os seus companheiros missionários e atravessa o mar Egeu, e aí chega em Filipos, aí só vai entrando para dentro da Macedônia, né? Depois vai para Corinto, chega em Atenas. O Evangelho vai entrando, Tessalonicenses, né? Tessalônica. Aí o Evangelho ganha, depois chega em Roma. A vontade de Paulo era chegar até na Espanha. Ele não chegou, mas a voz dele chegou. Ele não chegou, mas o Evangelho que ele pregava chegou. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O plano de Deus era outro. Paulo dizia, vou pregar no Oriente. Deus dizia, eu quero te levar para o Ocidente. Nós estamos preparados?
para ouvir o Espírito Santo falando: o plano é outro, o teu ainda é limitado, o meu é maior. Macedônia, querido, era a porta para o ocidente. Sabe quem é que foi pregar lá na Ásia? Sabe quem é que foi pregar lá em Bitínia? Isso está em Pedro 1:1. Quem, irmãos? Está lá em Pedro 1:1. Ah, Pedro. Amém? Pedro foi pregar lá e levou quem que vocês acham? Quem que vocês acham que Pedro levou? Marcos. Com quem mais? Com Barnabé. Amém? Nossa, que interessante, pastor. Deus falou assim: aquele cara que você separou dele, fica tranquilo, ele não vai cair no ostracismo. Aquela divisão eu estava promovendo. Deixa que eu vou usar ele, os dois junto com Pedro, para pregar num outro lugar. Aliás, num lugar que você quer ir agora, mas que você não vai, porque eu vou mandar outra pessoa para lá. E você vai para outro lugar, porque meu plano é outro. Ser sensível ao Espírito Santo é entender que às vezes o que a gente está desejando tanto, Deus tem para outra pessoa. E a gente não pode se amarrar aquilo, porque Deus tem um plano melhor para mim. E eu tenho que só obedecer. Amém, queridos? E que lá na frente eu vou reconhecer isso. Olha, aquela pessoa foi usada naquele lugar. Eu achava tanto que era eu, era outra pessoa. Porque Deus tinha outra coisa para mim. Paulo, chega de Oriente, eu quero te levar para o Ocidente. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Que essa visão que o apóstolo Paulo teve possa ser sensível aos nossos olhos. Uma barreira de Oriente para Ocidente precisava ser quebrada para que a profecia de Jesus se cumprisse. Muitos virão do Ocidente e vão se assentar à mesa, e aqueles que são do Oriente vão dizer: por que eu não? Eu quero que o Evangelho chegue aos confins da terra, aos quatro cantos da terra. Por isso, Paulo, você deseja uma coisa, mas eu tenho outra. Quebra essa barreira, Oriente e Ocidente, deixa eu te dirigir, para que o plano se estabeleça segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade. Às vezes a gente é incapaz de quebrar algumas barreiras, sabe por quê? Porque a gente está fazendo a nossa vontade, irmão. E quem é capaz de quebrar aquela barreira? O Espírito Santo. E a gente não obedece a Ele, a gente não ouve o conselho dEle, porque a gente não quebra nada. O Senhor Jesus está falando: tem coisas que você precisa quebrar para avançar, mas você é incapaz de quebrar se você não for sensível à voz do Espírito Santo. Tem coisa que você é incapaz de progredir se você não ir unicamente, exclusivamente na vontade de Deus. Qual é a barreira, qual é a Macedônia que você não consegue passar, irmãos? Quando ele teve a visão, ele entendeu: opa, é o Espírito Santo falando que a gente tem que avançar. Arruma tudo, apronta tudo e vamos pular fora. Às vezes o Espírito Santo fala: arruma tudo e pula fora. Você fala: eu? Não dá não, hein? A gente não está disposto a quebrar barreiras quando o Espírito Santo promove, avançar quando o Espírito Santo deseja. Passa a Macedônia e ajuda-nos. De repente você está aqui e você fala: tem uma Macedônia na sua vida que precisa ser quebrada, e você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo para quebrar isso na sua vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Irmãos, uma música está sendo tocada, Deus está falando, Deus está ministrando, e a questão é: nós estamos com essa sensibilidade de fazer o que o Espírito Santo está mandando? Ou a gente sai fazendo? A maioria dos crentes hoje estão assim, irmãos, desculpa falar, tá? Sai fazendo, sai agindo, e depois mais ou menos assim, dá uma assoviada e diz: Deus, vem reparando as besteiras que eu fiz aí, vem consertando as besteiras que eu fiz. Grava isso. Às vezes motivações boas, bons planos, simplesmente precisam ser, sabe o que? Esquecidos, abortados,
Por quê? O Espírito não quer. Porque ele tem outra coisa. A minha visão ainda é limitada, ele tem algo muito maior. E aí de madrugada ele fala: vai para Macedônia, eu quero te usar lá. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sempre fala. Você jamais vai dormir com uma incógnita na tua cabeça: ai, Deus não quer que eu faça isso. Mas o que Ele quer? Porque Ele não falou nada, Ele não revelou, Ele não ministrou. Não, Ele vai me dar a visão, Ele vai me dar a direção. É só eu ser sensível. Ele não vai me chamar e vai falar: olha, Ele me chamou, mas me deixou perdido. Não, eu sei onde eu quero te usar. A questão é, você precisa ser sensível a isso. Tiago entendeu muito bem sobre isso e escreveu assim: assim, meus queridos irmãos, Tiago 1,19, tendes esse princípio em mente: toda pessoa deve estar pronta para, toda pessoa deve estar pronta para, acho que vocês estão lendo aí, toda pessoa deve estar pronta para, mas tardio para falar e lento. O que é a ira? A ira é um dispositivo, é uma reação de insatisfação humana por causa de algo que não saiu do teu jeito, não é? Aí a tua carne quer de um jeito, quer de um jeito, quer de um jeito. E aí você, naquilo que a tua carne quer, é rápido. É isso que eu quero e pronto. Nunca me esqueço quando um irmão veio falar para mim: pastor, eu quero namorar com essa serva de Deus aqui. Eu falei: é, irmão, é. Você orou? Claro. Eu falei: quanto tempo você orou? Oramos ontem. E Deus já falou, já. Foi rápido, né? Você não quer orar um pouquinho mais? Não, Deus já revelou. Casou, irmão. A Juliana sabe quem é, lá do sul. Casou e separou. Amém? Estou mentindo não, estou falando diante do Espírito Santo, irmão. Tua carne é rápida em decidir as coisas, não é? Principalmente quando você acha que é bom. O Espírito Santo está falando: ouve mais. Vai ouvindo, irmão. Lembra do Elias na caverna? Veio o terremoto, veio o vento forte, veio um monte de coisa. O Senhor não estava lá. Vai ouvindo, irmão. Porque mesmo você querendo ouvir, você ainda corre o risco de não estar ouvindo Deus, de estar ouvindo as pessoas, de estar ouvindo a carne. Vai ouvindo mais. Que é interessante que vem a tempestade, vem o furacão, vai afunilando, até que é uma voz suave. Vai afunilando, irmão, até você ouvir claro, suave. É isso que o Espírito Santo quer. Amém? Claro, eu quero que você vá para Macedônia. Opa, ouvi com clareza, agora eu vou. A gente gosta muito do barulho, né? A gente nem entendeu direito, nem entendeu o que Deus quer direito, e já sai agindo. Pregador pentecostal, né? E sai todo mundo. Um monte de crente batendo a cabeça para lá e para cá, sem agir, nem sabe o que é que Deus quer, e está todo mundo achando. Aí, como ninguém sabe o que está fazendo, todo mundo acha que está fazendo a coisa certa. Aí todo mundo vai agindo, achando que está fazendo a melhor coisa da vida, né? E a gente corre o risco. Olha para mim aqui, ó. Lembra quando Jesus fala assim, ó: muitos vão chegar até mim e vão falar assim, ó: expulsei demônios, eu não te conheço. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Olha para mim aqui. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Olha para mim aqui. Pastor, estou olhando. Então tá. Você passou a vida inteira achando que estava fazendo a coisa certa, mas não estava. Amém? Ai, Deus me livre, hein, pastor? Deus me livre, digo eu. É melhor a gente ouvir e ter total certeza do que é que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração e crer naquilo, porque a nossa carne, ela é muito rápida para decidir as coisas, não é, irmãos? É imediatista.
Mas ele continua dizendo: porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Irmão, quando você resolve as coisas na carne, quando você resolve as coisas no calor da tua capacidade, você pode ter certeza que não vai vir coisa boa dali. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa vida. Aí ele está dizendo, então quando o Espírito Santo está falando, você tem que ser humilde, cara, para falar amém, eu recebo, eu creio. Porque aqui está a grande questão, irmão. Não pensa você que aquele povo estava rejeitando Ezequiel, aquele povo estava rejeitando a Deus. Irmão, quando o Espírito Santo está usando alguém, o Espírito Santo está usando o Pedro para me exortar. Não é que eu estou sendo arrogante contra o Pedro, eu estou sendo arrogante contra Deus. Por isso ele está dizendo, você tem que desenvolver uma humildade, hein? Lembra do que foi ministrado aqui domingo? Porque a questão não é ouvir a Deus, eu ouço a Deus, eu ouço Deus. A questão é ouvir Deus por intermédio da boca de um outro ser humano, porque aí é difícil. Quando eu reconheço, não, Deus está usando o machado para falar comigo, porque a tua carne está falando, você está obedecendo o machado? Porque o teu espírito está falando, não, você está obedecendo a voz que sai da boca do machado, mas a carne não obedece o machado não. Aí fica difícil. Aí tem gente que vem na igreja, aí fala, não fiquei lá porque o pastor lá pegou no meu pé, o Pedro lá não gostava de mim. Irmão, vai para outra igreja, você vai falar a mesma coisa de outras pessoas, se o Espírito Santo usar a boca daquela pessoa. Porque o teu problema não é ouvir Deus, teu problema é reconhecer que Deus está usando uma outra pessoa para falar contigo. Amém, queridos? Então ele está falando aí, é melhor vocês serem humildes, hein? Que tal, irmãos, a gente ser humilde para ouvir e crer? Porque o machado tem razão. Irmão, eu sou um pecador aqui, tá? Igual você é, que precisa ser ministrado todo dia, e tem que ser. Amém, irmãos? Eu não sei quem é que Deus está te usando, está usando para falar contigo, mas Ele está dizendo, ouça. Sede praticante da palavra, e não simplesmente o que, irmãos? Porque senão a gente cai numa condição, qual? Repita assim comigo, a igreja hoje está cheio de irmãos iludidos. Irmãos que acham que Deus está falando, só acham. Se tem um sentimento que move a igreja hoje, é o sentimento chamado achismo. Tudo iludido. Mas quando eu ouço o Espírito, a ilusão, aquilo que não é real. O que é ilusão? O que é um sentimento de ilusão? Quando você se move em cima de um sentimento que nunca vai se concretizar, que nunca vai ser real. Amém, queridos? Tem coisa que não vai acontecer na tua vida porque Deus não quer, irmão. Pedro chega aqui para mim e fala, pastor, estou desenvolvendo um sentimento e gostando de uma pessoa. Quem? Fala uma artista aí, bem distante. Aquela que fez Uma Linda Mulher, como é que é o nome dela, Juliana? Vocês nunca assistiram esse filme? Julia Roberts. O Pedro fala, estou gostando da Julia Roberts. O Douglas gostou. O que eu tenho que falar para ele, irmãos? Falei, eu acho que não vai dar certo não, hein? Porque está meio fora a idade, ela já deve ter uns 70 anos. Ela mora lá nos Estados Unidos, você mora num bairro chamado, como é que é o nome lá do buraco que você mora lá, Pedro? Não tem nome aquele lugar lá? Pimentas. Tem nem nome lá, irmãos, onde ele mora. Eu acho que não vai dar certo, hein? Não vai. Irmão, o Espírito Santo já falou para você que tem coisa que não vai dar certo, que é para você esquecer.
Mas não, como eu não quero ouvir e crer, ouvir e praticar, eu começo a me iludir. Como tem coisa que é o contrário, né? Tem coisa que Deus falou, é isso que eu quero fazer na tua vida. Você fala, eu acho que não dá. Não, eu vou fazer isso, tá? Eu acho que não vai. Eu estou falando que você vai passar a Macedônia, é meio perigoso, né? Irmão, seja humilde, ouça, e aquilo que o Senhor propôs, pratique. Posso ouvir um amém aí, queridos? Não seja um iludido. A igreja não é um lugar para te iludir. A igreja não é um lugar para ensinar ilusão para as pessoas. Nós pregamos o evangelho que é verdade, que é poder. Amém? Portanto, porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o rosto no espelho. Quem se olha no espelho aí? Tem alguns irmãos que não se olham no espelho. Vamos comprar um espelho para ele, está sem dinheiro. Quem se olha no espelho, irmãos? Olha para mim aqui, quando você olha no espelho, olha o texto que diz. Porém a pessoa que observa, olha no espelho e depois admira a si mesmo, e sai e logo esquece da sua aparência. Já aconteceu isso com você? De você ir para o espelho, olha no espelho. Eu estava começando a ficar assim esses dias. Eu queria deixar a barba crescer, porque está na moda a barba grande, porque dizem que homem de barba é homem de verdade. Homem que não tem barba não é cabra macho. Eu falei, então eu vou deixar a barba. Mas minha barba, ela é, como eu ainda estou em fase de crescimento, mesmo já estando com quase 40 anos, irmãos. Então ela não cresce completa. Pelo menos eu tenho. Tem uns irmãos aqui na igreja que nem barba tem, né, Cadinho? Samuel. Mas ela fica com uma falha aqui, Samuel, tipo um Wolverine assim. Só que Wolverine boliviano, né? Não é aquele bonitão igual o Hulk Jackman lá, né? Aí eu estava olhando no espelho assim. Já nasceu um fio aqui. Oh, glória. Aí, daí 15 minutos eu voltava. Toda hora eu voltava para ver onde é. Eu comecei a ficar com raiva hoje já, irmãos. Daqui a pouco eu rapo essa desgraça aqui. A Juliana, não faz não, porque senão quando você faz também fica aquele negócio chupado assim, parece um menininho da vovó que foi na feira comprar limão para ela, sabe? Não faz assim também não. Então tá bom. Mas é assim que acontece, não é assim, irmãos? Você olha no espelho quando você fala, ai, não lembro, deixa eu voltar, como é que ficou? Jamais imaginei. Pois é, jamais imaginei, porque não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Você vai ser guiado pela aparência ou pelo que você acha? Quem crê nisso em nome de Jesus? Para terminar, porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. Olhem para mim. Então considere que quando você não ouve o Espírito Santo, você está preso. Preso na sua razão, preso no seu pecado, preso no seu achismo, preso na sua religião, preso no seu ego, preso na mentira. Ele está dizendo, a lei perfeita que é a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas praticante, porque quando de fato nós ouvimos, nós cremos e praticamos, será muito feliz em tudo o que empreender. Ouça e creia. Amém? Se alguém se considera um religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. Eu não entendia direito por que o Tiago estava falando isso aqui. Eu até não achava muito nexo. Mas o Espírito Santo vai colocando as coisas no lugar para você, né? Porque a gente corre um grande risco, irmão, de ser um religioso. A gente não refreia a língua. A gente está se enganando e sai enganando todo mundo. Nós não ouvimos o Espírito Santo, nós não praticamos o que o Espírito Santo quer, inventamos uma falsa religião e saímos por aí, vendendo aquela falsa religião. E essa espiritualidade não tem valor algum. Aí eu venho aqui,
Vamos correr, vamos ver o que Deus quer falar. Para quê? Você não pratica, irmão. Blá 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 blá. Não passa de blá blá blá. Nossa, que mensagem forte. Deus fala assim, blá 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 blá. Blá 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 blá. Tem irmão que quando está pregando, irmão, era melhor você nem pregar, era melhor você só ficar blá 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 blá. Porque Deus não está naquilo ali, irmão, que você está falando. É só falsa espiritualidade. Blá 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 blá. Meditou, não adiantou nada, blá blá blá. Ah, em grego, blá 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 blá. Eu quero que você seja sensível à minha voz e pratica só aquilo que eu mandei. Amém? Porque você corre um grande risco de estar blá blá blá. Faz um pouquinho para quem está ao teu lado, por favor. Blá 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 blá. Só blá blá blá, irmão. Blá 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 blá. Vai lá para blá blá blá. Vai blá 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 blá. Vamos cantar comigo, vai, irmãos. Blá 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 blá. Mais alto. Blá 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 blá. Ele não sabe que música eu estou cantando. Blá 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 blá. Ré maior. Blá. Vamos cantar, irmãos. Blá blá. De novo. Blá. Tá bonito hoje aqui. Blá 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 blá. Vai. Blá 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 blá. É isso que Deus está vendo. Blá 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 blá. Essa parte é bonita, quer ver? Ó, presta atenção na letra. Blá 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 blá. Agora forte, ó. Blá 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 blá. Fácil a música, né? É isso. Aí Deus lá no céu fala: já vem aquele povo chato cantar blá 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 blá. Amém? Fala para quem está ao seu lado: chega de blá blá blá. Quem crê nisso em nome de Jesus? É hora de nós mostrarmos que nós somos uma geração que está ouvindo uma música, que está crendo nessa música, está interpretando essa música, está praticando o que essa música está dizendo. Você crê nisso em nome de Jesus? Está sendo sensível o suficiente à voz do Espírito Santo para fazer o que Ele quer. Do contrário, a música vocês já conhecem já. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não deixar corromper pelas filosofias mundanas. Entendeu? Porque quando a gente não ouve crer, quando a gente não ouve pratica, a gente inventa uma falsa religião, e a cerne, a essência, o âmago da verdadeira religião, a gente deixa de lado. Que é o que? É cuidar do outro e não de mim. É acreditar em algo sólido, que é a palavra de Deus, e não se corromper pelas filosofias. Ah, mas tal pessoa disse isso. Ah, mas tal. Cara, eu estou fechado com o que o Espírito Santo falou. Mas você não acha melhor? Não, não acho nada. Eu acho melhor o que Deus falou no meu coração. Sempre vai aparecer alguém mundanamente. Sempre vai aparecer alguém mundanamente capaz e de Deus, mundanamente espiritual, mundanamente inteligente, para querer falar algo ao teu coração que Deus não falou. E às vezes você crê porque aquela pessoa, e Deus só fica de olho. Eu falei uma coisa para você, e você está ouvindo o que o outro rapaz falou aí, né? Ele é mais importante para você do que eu. Amém. Que essa ministração produza efeito prático na minha vida e na tua vida. Que sejamos ouvintes e praticantes. Ouça e creia. Ouvir e crer. O Espírito Santo está falando e você não deve ser negligente. Aplauda o Senhor Jesus bem forte agora.